Em meio a dificuldades financeiras e rumores de crise, a VASP buscava apoio das autoridades paulistas para seguir operando. Enquanto concorrentes contavam com capitais estrangeiros, a VASP enfrentava sozinha o desafio de se manter no ar. Em vez de oferecer subvenção direta, o então governador Armando de Salles Oliveira tomou a decisão de adquirir a maior parte das ações da empresa, transformando-a em uma sociedade de economia mista. Com isso, a VASP foi oficialmente estatizada. Na manhã do dia 13 de abril de 1935, o imponente Graf Zeppelin descia no céu do Recife vindo do Rio de Janeiro. A expectativa era grande, mas a forte cerração presente na cidade transformou o que deveria ser uma parada tranquila em um evento inesperado. Com a visibilidade reduzida, a aeronave foi desviada de sua rota habitual, acabando por rumar para Nordeste durante a aproximação, em meio a campos e moradias. O Zeppelin, que deveria fazer a aproximação para o campo de Jiquiá, encontrava-se a baixa altitude na área do sítio Ipiranga, próximo a Jiquiá. Foi apenas ao se aproximar do solo que o comandante do dirigível se deu conta da situação e, sem perder tempo, ordenou a descarga de lastro, água e areia, para que o Zeppelin retomasse a altitude rapidamente. Mas o inesperado aconteceu. Durante a manobra de elevação, o dirigível voando baixo colidiu com uma casa simples, lar do jornaleiro Manuel Neri e de sua família. O susto foi imediato. A tranquila região de Ipiranga mergulhou em pânico. As famílias correram para fora de suas casas, temendo pelo pior. O grande Zeppelin, símbolo de progresso e tecnologia, tornava-se uma ameaça para os moradores locais. Ao se chocar com a casa de Manuel Neri, a barquinha, parte inferior do dirigível, atingiu a estrutura frontal da residência, destruindo móveis e pertences da família, transformando em destroços objetos do uso diário. O impacto foi considerável. O casco do Zeppelin sofreu um rasgo de 3 metros no para-choque, enquanto seu motor traseiro acabou por atingir mangueiras ao redor. Felizmente, nenhum tanque de gás foi comprometido, evitando um dano potencialmente fatal. Após uma hora de intensos reparos, a equipe conseguiu estabilizar a aeronave e realizar a amarração no Jiquiá, ainda que com dificuldades dadas as condições climáticas. Apesar do incidente, o dirigível sofreu apenas danos superficiais no pano do casco, em uma parte do leme e em uma das hélices, prontamente reparados pela dedicação da tripulação. Com o dano sob controle e os relógios ajustados, o Graf Zeppelin estava pronto para continuar sua jornada de volta à Europa. Na mesma noite, seguro e dentro do horário previsto. No dia 25 do mesmo mês, o Graf Zeppelin enfrentou um pouso de emergência dramático, mais uma vez no Recife. Durante a aproximação para a aterrissagem, a uma velocidade reduzida, o dirigível foi surpreendido por uma forte tempestade e o peso de várias toneladas de água acumulada fez com que ele perdesse altitude rapidamente, forçando-o a descer antes do planejado. No impacto, o leme inferior foi destruído, o envelope externo da aeronave ficou rasgado em vários pontos e um tanque de gasolina acabou perfurado ao se chocar com uma palmeira. Em meio ao caos do pouso, um tripulante percebeu que havia uma pequena chama próxima ao local de descida e prontamente extinguiu o fogo, evitando o risco de um acidente maior. Após o pouso e uma avaliação da situação, o Graf Zeppelin retornou a Friedrichshafen, onde todos os reparos foram realizados. Esse episódio, embora tenso, reforçou a determinação da equipe e a capacidade técnica para enfrentar desafios durante qualquer tipo de operação. Era uma segunda-feira de tempo instável no sul da Bahia, quando o piloto de um Junkers G-24, matrícula PPCAS, do Sindicato Condor, mostrou toda a sua habilidade e sangue frio. Durante um voo de rotina, a aeronave enfrentou o mau tempo que tornou inevitável um pouso forçado. O piloto conseguiu direcionar o hidroavião Riachuelo para a fazenda Jatobá, próximo a Ilhéus, na Bahia. Apesar do impacto que deixou a aeronave parcialmente destruída, ninguém se feriu. O acidente aconteceu em 18 de novembro de 1935 e encerrou a vida operacional do PPCAS. A intentona comunista, também conhecida como Revolta Comunista de 1935, foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas,
que ocorreu entre os dias 23 e 27 de novembro. Liderada por militares ligados à Aliança Nacional Libertadora, ANL, e apoiada pelo Partido Comunista do Brasil e pela Internacional Comunista, a revolta tomou as ruas de Natal, Recife e do Rio de Janeiro, na tentativa de instaurar um novo regime no país. Em 24 de novembro, na chegada de um voo proveniente da Gâmbia, transportando o correio da Europa, a tripulação do dirigível Graf Zeppelin recebeu notícias sobre a insurreição em curso no Brasil. Com a situação incerta, a possibilidade de pousar no Recife se tornou duvidosa, e o dirigível rumou para Maceió, onde pôde entregar o correio que estava a bordo. Em seguida, o Graf Zeppelin passou 3 dias pairando sobre a costa, aguardando que a situação se estabilizasse. Somente após 118 horas e 40 minutos de voo, com a segurança restabelecida, o Graf Zeppelin conseguiu pousar. No dia 10 de dezembro, o dirigível retornou à Alemanha, encerrando sua 19ª viagem à América do Sul naquele ano. Em 1936, o Junkers W-34, registrado como PP-CAN, conhecido como Tietê, realizava um voo regular do Sindicato Condor entre Corumbá e Cuiabá, com escala em Porto Jofre. A bordo estavam apenas 3 pessoas, o comandante Dagoberto, o copiloto e mecânico Fritzsche e um único passageiro, um respeitado comerciante de Corumbá. A viagem transcorria sem problemas e o pouso em Porto Jofre foi feito com segurança. Naquele ponto remoto, sem qualquer meio de comunicação à disposição, as únicas notícias sobre o avião vinham das lanchas que subiam ou desciam o rio Cuiabá, que serpenteava ao longo da região. Na hora da decolagem, o comandante Dagoberto, recém-chegado à região e ainda se familiarizando com as peculiaridades do local, iniciou a corrida para a decolagem. Com o avião a plena potência, dirigiu-se a uma curva mais fechada do rio, próximo a um barranco que exigia uma manobra precisa. Fritzsche, já acostumado àquele trecho e notando o risco da trajetória, interveio rapidamente e reduziu bruscamente a potência do motor. A manobra inesperada causou uma perda de estabilidade e o avião capotou, afundando na água com os flutuadores virados para cima. Felizmente, nenhum dos tripulantes ou passageiro ficaram feridos. Sem possibilidade de comunicação, a tripulação e o passageiro tiveram que aguardar por 2 dias à margem do rio até que outro avião passasse e pudesse lhes dar assistência. Finalmente resgatado, o Junkers W-34 foi removido das águas e levado até Corumbá, onde passou por reparos. Após a reforma, ele voltou ao serviço, continuando a fazer a história dos céus do Brasil. Estamos em 5 de fevereiro de 1936. O Junkers JU-46, registrado como PP-CAU e conhecido como Tocantins, decolou de Corumbá rumo a Aquidauana e Campo Grande, com destino final a São Paulo. Fazendo algumas escalas pelo caminho na aeronave estavam o comandante Schuster, piloto-chefe do Sindicato Condor, o piloto Correia, que passava por um voo de cheque, e o Rovcatelli. Além da tripulação, 2 passageiros também seguiam viagem. Enquanto o Tocantins sobrevoava a cidade de Miranda, próximo ao rio Agaxi, a tripulação informou via rádio que, não obstante a presença de um nevoeiro espesso à frente, iriam prosseguir. A aeronave não era equipada com rádio compasso e Aquidauana não possuía rádio farol, o que dificultava a navegação em condições de baixa visibilidade. Passada a hora estimada de chegada a Aquidauana, o ROV Genulfo de Oliveira começou a corujar a frequência a partir de Aquidauana e captou sinais fracos de uma transmissão proveniente do Tocantins. Fomos do encontro a uma serra desconhecida. Ao percebermos o impacto, cabramos o avião e entramos placados na mata. Avião irrecuperável, passageiros e tripulantes ilesos.
Vamos tentar identificar o local. O acidente havia ocorrido na Serra do Maracaju, a poucos quilômetros de Aquidauana. No impacto, a antena do rádio do avião quebrou em várias partes, mas os tripulantes, improvisando com o que tinham à disposição, conseguiram emendar as partes da antena pendurando-a em uma árvore para enviarem a mensagem de socorro. Determinados a buscar ajuda, o comandante Correia tomou o facão de bordo e abriu caminho pela mata. Na base do morro encontrou um cavalo solto e, ao tentar pegá-lo, deu de cara com o dono do animal que andava havia dias procurando o cavalo desaparecido. Desconfiado, o homem inicialmente acreditou que Correia pudesse ser um ladrão de cavalos, mas acabou convencido após avistar os destroços do Tocantins e ver de perto a situação dos ocupantes, ainda assustados e sem comunicação. O morador, então, ofereceu a ajuda necessária e guiou os 5 sobreviventes de volta à segurança. Desde 1920, a cidade de São Paulo era atendida pelo Campo de Marte, um aeroporto localizado às margens do rio Tietê. Apesar de sua importância, o Campo de Marte enfrentava um problema crônico. Durante as chuvas, alagava frequentemente, dificultando as operações e afetando a regularidade dos voos. Em 12 de abril de 1936, uma nova opção surgiu quando o campo de aviação da Companhia Autoestradas, na Vila Congonhas, foi utilizado pela primeira vez em caráter experimental. A ocasião foi marcada por um evento especial, que reuniu pilotos renomados convidados para exibições e testes nas condições do novo campo, avaliando o potencial do local para se tornar um futuro aeroporto da cidade. Era quase meio-dia e a cidade estava imersa nas celebrações do 9 de julho, quando 2 aviões de passageiro surgiram no horizonte cortando os céus. Eram as novas aeronaves Junker JU-52-3M que a VASP havia adquirido na Alemanha e que haviam sido montadas nas oficinas do Rio de Janeiro. Com habilidade e precisão, os pilotos realizaram evoluções sobre a cidade, brindando o público com uma exibição de modernidade que agora fazia parte da aviação nacional. Após o espetáculo aéreo, os 2 aviões seguiram para pousar no novo campo de aviação recém-inaugurado, situado próximo à autoestrada São Paulo-Santo Amaro. Esse espaço, ainda em fase final de construção, estava sendo preparado para ser a base das operações da VASP e acolher os novos Junkers, aviões de uso terrestre, da Companhia Paulista, incorporados à frota para operar principalmente nas rotas comerciais entre São Paulo e Rio de Janeiro. A resposta foi positiva. Neste mesmo mês de julho de 1936, com a construção de uma segunda pista de terra, o campo começou a receber as companhias de aviação comercial, ganhando brevemente o nome de Campo da VASP. Assim, como um novo campo de pouso em atividade, as distâncias entre as 2 cidades mais influentes do Brasil tornariam-se menores. A chegada desses Junkers representava uma importante expansão da VASP. Em 5 de agosto de 1936, a VASP marcou um passo histórico na aviação brasileira ao inaugurar as primeiras ligações aéreas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Esta rota, que nas décadas seguintes se consolidaria como a mais movimentada e economicamente importante do país, era agora uma realidade. Para a inauguração do novo serviço, a VASP posicionou seus 2 Junkers, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que partiram simultaneamente em direção oposta, celebrando o início dessa nova era de transporte aéreo terrestre no Brasil. As aeronaves batizadas como Cidade de São Paulo, PPSPD, e Cidade do Rio de Janeiro, PPSPE, carregavam o simbolismo de 2 das cidades brasileiras mais importantes e o peso das expectativas em torno de uma rota que prometia revolucionar a mobilidade entre elas. No voo inaugural, o Junker Cidade do Rio de Janeiro realizou o primeiro trajeto entre São Paulo e o Rio. Porém, o sucesso do voo inaugural foi ofuscado por um acidente leve ocorrido durante o pouso no aeroporto de Ponta do Calabouço, aeroporto que ainda não estava oficialmente inaugurado. No dia seguinte, a VASP emitiu uma nota pública que esclarecia o ocorrido. A Aviação Aérea São Paulo, VASP, comunica que, verificadas as condições dos aeroportos terminais de sua linha Rio de Janeiro-São Paulo ainda em preparação, resolve adiar o estabelecimento regular da referida linha, pelo prazo necessário, a fim que os serviços
possam efetuar-se em todos os requisitos de regularidade. Dentro de poucos dias, novo aviso será dado aos interessados que poderão obter informações nos escritórios da companhia. Apesar do adiamento temporário, a rota Rio-São Paulo estava oficialmente lançada, inaugurando uma nova fase na aviação comercial brasileira. A demanda pela infraestrutura do aeroporto paulista aumentou rapidamente e em 15 de setembro do mesmo ano, o governo do estado de São Paulo decidiu adquirir oficialmente o terreno, com um acordo estabelecido junto à Companhia Autoestradas sobre o preço da área. O campo passou a se chamar oficialmente Aeroporto de São Paulo. Agora, sob a administração da Diretoria de Aviação da Secretaria de Aviação e Obras Públicas do Estado de São Paulo, o novo aeroporto representava um marco de desenvolvimento da infraestrutura aérea paulista, sinalizando o início de uma nova era para a aviação da cidade. Relatório de acidente PPVAJ. Era manhã de terça-feira, 24 de novembro de 1936. Eu retornava de um voo especial para Pelotas conduzindo o Typhoon Messerschmitt BF-108B, quando, às 10h17, na altura de Dores de Camaquã, percebi uma falha breve no motor. O problema parecia ser causado por uma interrupção no fornecimento de combustível, mas o motor voltou a funcionar normalmente logo depois, com os instrumentos indicando a operação estável. Decidi então continuar o voo. A travessia sobre o rio Guaíba já estava em curso a uma altitude de 800 metros, quando, sem aviso, o motor parou repentinamente. Nenhum dos circuitos da bomba motorizada respondeu ao tentar a bomba manual, percebi que também não funcionava. Em questão de segundos, precisei tomar uma decisão de emergência. Girei a proa e reduzi a velocidade, flutuando contra o vento em direção a uma colina arborizada que parecia adequada para um pouso forçado. Durante a descida, mantive o máximo do controle possível para que o pouso fosse seguro, mas ao tocar o solo, a roda esquerda colidiu com uma pequena saliência e o impacto fez o avião girar violentamente para a esquerda, resultando em uma destruição completa da aeronave. Apesar da intensidade do choque, os dois passageiros no banco traseiro saíram ilesos e, infelizmente, o passageiro ao meu lado e eu sofremos ferimentos causados pelo painel de instrumentos superior, cuja caixa de acrílico nos atingiu, já que não havia acolchoamento para amortecer o impacto. Após o pouso, foram encontrados 31 litros de combustível nos tanques, indicando que o problema não foi a falta de combustível, mas uma falha definitiva no sistema de bombeamento que impossibilitou a retomada do funcionamento do motor. Comandante Karl-Heinz Ruhl tinha 22 anos na data do acidente. O Typhoon era um avião novo, tendo sido incorporado à frota da Varig 2 meses antes do acidente e totalizava somente 69 horas totais de operação. O pouso forçado ocorreu no Morro Menino Deus, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro dos anos 1930, o transporte aéreo comercial ainda era dominado pelos hidroaviões, cujos passageiros embarcavam em lanchas no cais Faru para a Ponta do Caju, ou utilizavam o atracadouro da Ponta do Calabouço para rotas nacionais e internacionais. O campo de Manguinhos servia à aviação terrestre, enquanto as operações militares eram conduzidas no Campo dos Afonsos. No entanto, o Rio de Janeiro, como grande cidade e capital federal, demandava uma infraestrutura aeroportuária mais moderna e condizente com as suas necessidades. Surgiram então 2 propostas para a construção de um grande aeroporto na capital. O primeiro local estudado foi o próprio aterro do Calabouço, que já atendia os hidroaviões. O segundo, o campo de Manguinhos, onde pousavam as aeronaves terrestres. A proposta de construir o aeroporto no aterro do Calabouço ganhou força, e o urbanista francês Alfred Agaché foi o responsável pelo planejamento do novo aeroporto, que ficaria bem no coração da cidade.
Em 30 de novembro de 1936, o aeroporto Santos Dumont foi oficialmente inaugurado, com uma pista de 700 metros, pronta para acolher aeronaves de pouso e decolagem terrestre. No mês anterior à inauguração, o então presidente Getúlio Vargas publicou um decreto que batizava o novo aeroporto com o nome de Santos Dumont, homenageando o aviador e inventor brasileiro cuja contribuição à história de aviação era reconhecida mundialmente. A inauguração do aeroporto Santos Dumont simbolizava o avanço da infraestrutura de transportes no país e consolidava o Rio de Janeiro como um centro estratégico para a aviação, tanto nacional quanto internacional. O Brasil deu um passo ambicioso na aviação ao construir, com tecnologia alemã e um investimento de $1 milhão da época, o chamado Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, voltado exclusivamente para a operação de dirigíveis. Essa estrutura, equipada com o maior hangar para dirigíveis do mundo, foi erguida sobre 560 estacas de sustentação em uma área de 80 mil metros quadrados, além de contar com um ramal ferroviário direto até a estação central do Rio de Janeiro, algo único entre os aeroportos brasileiros até muito recentemente. O hangar apresentava dimensões impressionantes. Com 270 metros de comprimento e 52 de largura interna, sendo completamente adaptado para receber aeronaves do porte de Hindenburg ou Graf Zeppelin. As enormes portas motorizadas permitiam abrir o espaço em apenas 6 minutos. O aeroporto também incluía uma usina capaz de produzir 3.000 metros cúbicos de hidrogênio por dia, depósitos de combustível e uma torre de amarração telescópica com 21,5 metros de altura, para os pousos e decolagens dos gigantes dos céus. Inaugurado em 26 de dezembro de 1936, sob a presença de Getúlio Vargas, o aeroporto se tornou motivo de orgulho, colocando o Brasil ao lado da Alemanha como as únicas nações com infraestrutura adequada para dirigíveis. Com a inauguração oficial, a quota de 20 viagens anuais acordada com os alemães teve início, com o Graf Zeppelin e o Hindenburg realizando juntos 9 viagens entre Brasil e Europa até meados de 1937. No entanto, após o trágico acidente do Hindenburg em maio de 1937 nos Estados Unidos, a era dos dirigíveis chegou ao fim e o aeroporto Bartolomeu de Gusmão deixou de receber as aeronaves alemãs, entrando para a história como um marco brasileiro do período de ouro dos Zeppelins. A área do aeroporto Bartolomeu de Gusmão foi transformada na Base Aérea de Santa Cruz e é utilizada pela Força Aérea Brasileira. E o hangar dos dirigíveis é um dos poucos remanescentes desta era no mundo. Em 8 de fevereiro de 1937, o hidroavião Sikorsky S-43, conhecido como Baby Clipper, da Panair do Brasil, de matrícula PP-PAR, partiu de Vitória às 14 horas em direção ao Rio de Janeiro. A bordo estavam 13 passageiros e 4 tripulantes, incluindo o experiente comandante J.H. Hart. A viagem transcorria como esperado até que, em pleno voo, algo inesperado aconteceu. Os 2 motores começaram a pegar fogo, um após o outro. Em uma situação de extremo risco, o capitão Hart rapidamente avaliou suas opções, tomando uma decisão de emergência. Decidiu retornar à Vitória e, com habilidade, realizou um pouso seguro na água. Assim que o hidroavião parou, a tripulação coordenou a evacuação de todos que estavam a bordo. Os 17 ocupantes conseguiram desembarcar em segurança antes que as chamas consumissem a aeronave. Momentos após a saída do último passageiro, o Baby Clipper foi completamente tomado pelo fogo e em seguida naufragou. A causa do incêndio duplo nos motores permanece desconhecida, mas o incidente foi registrado como um exemplo de eficiência e preparo da tripulação em situações de emergência, graças à rápida resposta e ao profissionalismo de todos a bordo. Essa operação terminou sem nenhuma perda de vidas. Era o dia 7 de julho de 1937. O Junkers F-13 da Varg, matrícula PP-VAF Livramento, partia de Uruguaiana com destino a Porto Alegre, realizando paradas em Santana do Livramento e Pelotas.
No comando da aeronave, o comandante Karl-Heinz Ruhl, acompanhado do mecânico Rodolfo Weisbauer e alguns passageiros a bordo. Seguiam um voo que até então transcorria sem problemas. Já no trecho final, a aproximadamente 1 hora após a decolagem, a tripulação se deparou com um denso nevoeiro, dificultando cada vez mais a visibilidade. Com o cair da noite, a situação se tornava ainda mais crítica e a navegação visual estava comprometida. Diante dessas condições perigosas, o comandante Ruhl tomou a decisão de realizar um pouso forçado, visando garantir a segurança de todos. Assim, o Junkers F-13 pousou em uma área aberta da fazenda Santa Margarida, em Barra do Ribeiro. Durante o pouso, a aeronave sofreu danos consideráveis, mas graças à habilidade e ao preparo da tripulação, nenhum dos passageiros ou membros da equipe ficaram feridos. Após o acidente, o avião foi transportado via terrestre para Porto Alegre, desmontado, encaixotado e de lá foi encaminhado para transporte marítimo para o Rio de Janeiro, onde passaria por reparos nas oficinas do Sindicato Condor. Em 1937, o Brasil foi palco de uma manobra política decisiva que marcaria a história do país. O golpe do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, já presidente desde 1930, e o alto comando das Forças Armadas eram firmemente contrários ao comunismo e usaram essa ameaça como argumento para um movimento que lhes garantiria mais anos no poder. Embora a eleição presidencial de 1938 se aproximasse e candidatos já tivessem lançado suas campanhas, Vargas, que não podia se reeleger, e seus aliados não estavam dispostos a abandonar o poder. A movimentação para o golpe começou oficialmente em 18 de setembro de 1937. Com o alto escalão militar, utilizou um documento fraudulento, o Plano Cohen, para justificar a implantação de um estado de guerra. A falsa conspiração comunista, atribuída aos setores de esquerda, foi usada para alarmar a população e o Congresso, criando um clima de emergência. Na manhã de 10 de novembro, as Forças Armadas cercaram o Congresso Nacional, garantindo o caminho para Vargas instaurar um novo regime. Nesse mesmo dia, Vargas anunciou pelo rádio uma nova Constituição e proclamou o Estado Novo, dando início a um governo semifascista e autoritário, inspirado nos regimes da Europa. As liberdades e direitos individuais foram restringidos, o poder dos estados foi centralizado e Vargas viu seu mandato ser estendido indefinidamente. A reação internacional ao golpe foi em grande parte negativa. Países vizinhos da América do Sul mostraram-se hostis à tomada autoritária, enquanto a Alemanha nazista e a Itália fascista foram favoráveis ao novo regime no Brasil. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, porém, a resposta foi a desaprovação, refletindo a tensão entre os ideais democráticos e o avanço dos governos totalitários naquele período. O ano de 1938 marca o fortalecimento do regime ditatorial no Brasil, consolidado sob o comando do então ditador Getúlio Vargas. Com o Estado Novo em vigor, Vargas buscava centralizar seu poder, eliminando qualquer símbolo que pudesse representar identidades regionais. Os estados federados foram proibidos de usar bandeiras, hinos ou emblemas que evocassem suas singularidades, uma tentativa clara de suprimir o regionalismo e reforçar a ideia de uma nação unificada sob um único governo. Esse controle rígido do Estado também se refletia na censura à imprensa. O governo monitorava rigorosamente os veículos de comunicação, proibindo notícias e publicações que pudessem questionar ou criticar o regime. Jornais, revistas e rádios foram frequentemente obrigados a transmitir uma narrativa alinhada com os interesses do governo, abafando vozes de oposição e distorcendo a realidade para manter a ordem desejada. Além da censura, o Estado Novo intensificava a repressão política. Qualquer manifestação contrária ao governo era vista como uma ameaça, e aqueles que se atreviam a expressar opiniões discordantes enfrentavam perseguição, prisões e até tortura. O aparato policial e militar do governo agia para sufocar qualquer resistência, buscando criar um ambiente onde o medo mantinha o controle. Com isso, em 1938, foi um ano de repressão e silêncio forçado no Brasil, marcado pela mão pesada de um governo que não tolerava a dissidência
e que trabalhava incansavelmente para moldar a sociedade conforme seus próprios ideais de unidade e submissão. Getúlio Vargas demonstrava grande entusiasmo pela aviação, enxergando nesse setor um caminho estratégico para integrar o vasto território brasileiro e impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Sob seu governo, a aviação recebeu investimentos significativos tanto na construção de infraestrutura aeroportuária quanto na incorporação de aeronaves avançadas, muitas delas de tecnologia alemã, que Vargas particularmente admirava pela qualidade e inovação. Para ele, o transporte aéreo era a chave para superar as distâncias entre as regiões isoladas, facilitando o comércio e fortalecendo a soberania nacional. Essa visão fez da aviação uma prioridade em sua agenda política, promovendo uma modernização essencial para alinhar o Brasil aos avanços internacionais. Adhemar de Barros foi um dos personagens mais influentes da política paulista e nacional no século XX. Durante o Estado Novo, foi nomeado interventor federal em São Paulo pelo então presidente Getúlio Vargas. Assumiu o cargo em 27 de abril de 1938 e governou o Estado até 4 de junho de 1941. Considerado o primeiro líder paulista em São Paulo, Adhemar se destacou por sua proximidade com o povo e pelo apoio a políticas que beneficiavam as classes populares. Em um período marcado por grandes transformações, sua administração investiu em infraestrutura e em projetos que buscavam modernizar São Paulo. Além do seu papel político, Adhemar de Barros era um entusiasta da aviação. Ele via no desenvolvimento aéreo uma forma de integrar o Brasil e acelerar o progresso do Estado. Sob sua intervenção, São Paulo testemunhou um impulso na aviação e nos projetos de transporte, reforçando sua imagem como um líder visionário. Em 22 de maio de 1938, o hidroavião Guaraci, um Junkers Ju-52-3M, matriculado PP-CBC e operado pelo Sindicato Condor, decolou do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires em um voo regular com escalas. Tripulado pelo comandante Carlos Erler, mecânico Jaime Nunes, radiotelegrafista Elson van Berlinden e o aeromoço Sabatino Sanches. O Guaraci transportava 9 passageiros, carga e correspondência, partindo às 5h20 da manhã de Ponta do Caju. A primeira etapa da viagem seguiu para Santos, onde enfrentou ventos fortes e, ao encontrar um temporal, baixou a altitude para continuar com mais estabilidade sobre o mar. Após superar as condições adversas, o hidroavião ameriçou calmamente no estuário de Santos. Após o reabastecimento e embarque de passageiros, o Guaraci preparou-se para a decolagem. Em condições de mar calmo, seguiu da boia da amarração até a ponte de embarque, direcionando-se logo depois para a saída do canal na Ponta dos Limões. A aeronave alcançou a velocidade necessária, levantou o voo, mas logo o piloto notou uma instabilidade. O motor central apresentava uma queda de rotação, forçando Erler a realizar um pouso forçado. A aeronave colidiu com uma série de vagalhões até que o impacto final danificou o aparelho de forma crítica. Diante do iminente afundamento, o comandante manteve-se na cabine, coordenando o salvamento dos passageiros. Em instantes, a cabine de comando começou a ser invadida pela água, forçando o piloto a sair pela escotilha de emergência. No lado de fora, Erler encontrou o radiotelegrafista, que informou que os passageiros haviam deixado a aeronave. A tripulação e os passageiros, usando salva-vidas, mantiveram-se próximos uns dos outros, enquanto aguardavam resgate, sendo socorridos por embarcações locais. Infelizmente, 2 passageiros não conseguiram se salvar. O relatório do inquérito apontou como provável causa do acidente a queda de potência do motor central, que teria ocorrido já durante o voo e não na decolagem. Em teste realizado com um avião idêntico, verificou-se que uma queda de rotação semelhante impedia que o Junkers Ju-52-3M alcançasse a velocidade necessária para estabilizar-se no ar. Este acidente reforçou a necessidade de revisões rigorosas e a importância das avaliações de desempenho dos motores em condições de operação reais. Este foi o primeiro acidente grave com o modelo Junkers Ju-52-3M no Brasil.
Na manhã de 15 de agosto de 1938, o hidroavião Anhangá, um Junkers Ju-52-3M de matrícula PPCAT, operado pelo Sindicato Condor, decolava do Rio de Janeiro com destino a Belém. A bordo estavam 5 passageiros e 4 tripulantes, incluindo o piloto-comandante Sr. João Urupuquina, recém-chegado de um curso de aperfeiçoamento aeronáutico na Alemanha, o mecânico Luiz Davi Catelli e o radiotelegrafista João Augusto Pachini, que era milionário do ar, e o aeromoço Miguel Steinmacher. O voo, originalmente programado para partir às 5h30, sofreu um atraso devido ao denso nevoeiro que cobria a região, sendo autorizado a decolar apenas às 7h30. Poucos minutos após deixar a ponta do Caju, uma tragédia ocorreu. Segundo os pescadores que participaram das tentativas de resgates, testemunhas do acidente e que prestaram depoimento ao jornal O Imparcial, o hidroavião havia decolado e parecia inicialmente subir normalmente, mas de repente os motores foram reduzidos e o aparelho, descrevendo um semicírculo, colidiu violentamente contra as ondas, pouco depois submergindo em chamas. O acidente ocorreu entre a Ilha Seca e a Ponta do Caju, aproximadamente a 2 milhas da praia, e resultou na perda de todos os 9 ocupantes. O Sindicato Condor emitiu um comunicado oficial lamentando profundamente o ocorrido e informando que um inquérito havia sido instaurado para investigar as causas do desastre. Apesar dos esforços para apurar os fatos, as investigações nunca conseguiram determinar as causas exatas do acidente, perpetuando um mistério em torno da tragédia do Anhangá, o segundo acidente fatal com o Junker Ju-52 no Brasil. O PPPAS da Panair, um Lockheed L-10 Electra, protagonizou em 1º de setembro de 1938 o primeiro acidente de que se tem registro envolvendo um avião comercial durante um voo de treinamento de pilotos no Brasil, conforme os arquivos do Aeromuseu. Naqueles primeiros anos da aviação comercial, o treinamento para emergências era muito diferente. Sem simuladores de voo, os poucos dispositivos disponíveis, como os Link Trainers, serviam apenas para treinamento básico de voo por instrumento. Ainda não existia o conceito de Type Rating, a especialização de pilotos com um único tipo de aeronave. E assim, os pilotos eram treinados para voar todos os tipos de aviões que a companhia operava. Com isso, as emergências precisavam ser simuladas em voo real, nas próprias aeronaves, sem passageiros a bordo. No caso do PPPAS, a simulação envolvia um pouso com um motor inoperante no aeroporto Santos Dumont, mas o exercício terminou em acidente. Esse ambiente de treinamento austero e pouco estruturado resultou, ao longo dos anos, em uma série de acidentes graves, com perdas significativas de aeronaves e até de vidas. Os pilotos mais experientes eram os responsáveis pelo treinamento, embora, muitas vezes, sem uma formação específica para ensinar. O ambiente de treino era rigoroso, com cobranças intensas e, muito frequentemente, com uma abordagem hostil, transformando esses momentos em verdadeiros desafios para os novos pilotos. Somente com o avanço dos simuladores de voo e sua adoção como principal ferramenta para treinos de emergência e a adoção de referências em estudos de fatores humanos, foi possível, muitos anos mais tarde, transformar o treinamento em ambientes controlados e seguros. Na data de 1º de outubro de 1938, o hidroavião Ipiranga, um Junkers G-24 matrícula PPCAB do Sindicato Condor, sofreu uma emergência em voo que levou a uma melissagem forçadas nas águas próximas a Coruripe, em Alagoas. Pilotado pelo experiente comandante Fernando Limonge, a aeronave estava em um voo de serviço interno quando a necessidade de um pouso de emergência surgiu. Com habilidade, o comandante conseguiu pousar a aeronave na água, mas o impacto danificou severamente os flutuadores, deixando o Ipiranga irrecuperável. Felizmente, apesar do ocorrido, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos. Esse acidente destacou mais uma vez os riscos enfrentados pelos pilotos de hidroaviões da época, que frequentemente realizavam operações desafiadoras sobre as águas do litoral brasileiro.
Estamos agora em 13 de janeiro de 1939 e o Junkers Ju-52/3M matrícula PPCAY, conhecido como Marimbá, do Sindicato Condor, retornava ao Rio de Janeiro após uma viagem regular ao norte do Brasil. Iniciada em Belém do Pará com diversas escalas. A decolagem de Vitória ocorreu pontualmente às 13h14, com a aeronave transportando 4 passageiros e uma criança, além de 5 tripulantes a bordo, em um rumo direto ao Rio. No entanto, conforme o voo progredia, o comandante Severiano Primo da Fonseca Lins recebeu relatórios sobre condições climáticas desfavoráveis na Serra de Teresópolis, que os forçaram a desviar sua rota. O comandante decidiu contornar o mau tempo direcionando o avião para São Pedro da Aldeia, orientando-se pelo rádio farol que o Sindicato Condor possuía nesse local. Às 15h25, comunicou à estação PQJ da Condor, no Rio, a posição sobre Indaiaçu, possivelmente determinada pela intersecção das marcações dos radiofaróis de São Pedro da Aldeia e do Rio de Janeiro, que se encontravam ligados simultaneamente. Voavam a 2.000 metros sobre as nuvens e estimavam sua chegada no Rio em 30 minutos. Apesar de manter comunicação constante com as estações de rádio, a situação se complicou rapidamente. Às 15h33, após um último pedido para ativar o rádio farol do Rio, o contato foi abruptamente perdido. Uma reconstituição do que se seguiu após a passagem de Indaiaçu leva à conclusão de que, partindo de 2.000 metros sobre esse ponto e pelo tempo decorrido até a hora presumível do acidente à altura de 850 metros, aproximadamente no local do sinistro, presume-se que o piloto tenha iniciado sua descida em voo sem visibilidade, quando sobre Indaiaçu, com o intuito de atingir o rio, abaixo do lençol de nuvens, que pelas indicações fornecidas se encontrava a 1.000 metros sobre o rio. Com uma experiência de mais de 4.000 horas de voo, Severiano havia realizado um estágio para aprimoramento em voos sem visibilidade na Lufthansa, sendo um dos primeiros brasileiros a obter tal qualificação. Infelizmente, mesmo com a sua vasta experiência, ele cometeu um erro crítico ao subestimar a altitude da Serra do Sambé. Induzido pelas cartas de navegação utilizadas, que eram imprecisas, e levando o piloto a acreditar que poderia voar a uma altura segura sobre uma área marcada, como tendo uma cota máxima de 200 metros. O Marimbá acabou colidindo com a serra, em uma cota de 850 metros, resultando em um trágico acidente que ressaltou a urgência da criação de cartas aeronáuticas mais precisas para garantir a segurança dos voos comerciais no Brasil. Essa tragédia custou a vida dos 4 tripulantes e dos 6 passageiros, dentre os quais uma criança. E também evidenciou a necessidade de melhorias nas práticas de navegação aérea, uma lição que moldaria o futuro da aviação no país. Este foi o 3º acidente fatal com o modelo Junkers Ju-52 no Brasil. Em 27 de fevereiro de 1939, outro Junkers Ju-52, o PPCBB, conhecido como Tupã, protagonizou um incidente inusitado durante um voo regular pelo Nordeste brasileiro. Ao se aproximar de Ilhéus, na Bahia, para realizar uma ameriçagem, a aeronave colidiu com um mastro de um navio. O impacto desestabilizou o hidroavião e danificou o flutuador direito, fazendo com que a asa esquerda ficasse parcialmente submersa. Apesar do susto, ninguém se feriu e o Tupã foi recuperado e colocado de volta em operação após algumas semanas, mostrando a robustez da aviação da época e o esforço das equipes de manutenção. Em 8 de maio de 1939, o hidroavião Fairchild, modelo XA-942A, matrícula PPPAP, da Panair do Brasil, apelidado carinhosamente de Cachimbinho, aproximava-se de Belém para seu pouso final. O comandante Coriolano Luiz Tenan descreveu o evento em seu livro Memórias de um Piloto de Linha. No final de um voo regular, o PPPAP descia suavemente em direção ao canal em frente ao hangar da Panair, próximo ao cais do porto. Tripulantes de folga e funcionários da companhia observavam atentamente o pouso, apreciando o espetáculo da aeronave riscando a superfície da água, criando uma trilha de espuma e borrifos.
Mas o que parecia ser um pouso perfeito transformou-se subitamente em cena de horror. O motor do PP-PAP se soltou dos suportes superiores, girando para a frente e atingindo o casco do hidroavião. A hélice cortou as chapas da fuselagem, provocando uma parada brusca. Imediatamente, a lancha de socorro e outras embarcações seguiram para resgatar o PP-PAP, que flutuava à deriva. Felizmente, todos saíram ilesos. Após o acidente, um engenheiro ainda se empenhou para enviar o PP-PAP ao Rio de Janeiro para conserto. A aeronave foi colocada a bordo de um navio do Lloyd brasileiro, mas, ironicamente, seu destino foi selado ali. Durante a viagem, sacos de sal foram armazenados sobre o hidroavião, oxidando irreversivelmente sua estrutura. Ao ser desembarcado e inspecionado no Rio de Janeiro, o PP-PAP foi oficialmente condenado, encerrando definitivamente sua história nos céus brasileiros. Nos anos de 1930, os voos transoceânicos eram dominados pela Pan American Airways. A companhia norte-americana se destacava com seus imponentes hidroaviões Martin M130 e mais tarde os ainda maiores Boeing 314. Essas verdadeiras embarcações aéreas eram capazes de cruzar oceanos, ligando continentes em rotas transpacíficas e transatlânticas. O Brasil vivia uma era de expansão e modernização dos transportes aéreos, impulsionada por parcerias estratégicas e o apoio do governo Vargas. Foi nesse contexto que o sindicato Condor negociou a compra de duas aeronaves inovadoras e de alta performance, o Focke-Wulf FW-200 Condor. Originalmente projetado na Alemanha, o FW-200 foi criado com um propósito audacioso: realizar voos de passageiros de longo alcance sobre o Atlântico. Uma ideia ousada para a época em que a maioria das aeronaves de longa distância ainda eram hidroaviões. Em 29 de junho de 1939, o primeiro Condor da frota brasileira, o PP-CBI Abaitará, pousava no Rio de Janeiro após um voo partindo de Berlim e realizando paradas em Sevilha, Bathurst, na África, e em Natal. Ao todo, foram 40 horas e 54 minutos de voo, marcando o início de uma nova era para a aviação comercial no Brasil. Apenas um mês depois, o Brasil recebeu o segundo FW-200, o PP-CBJ, Arumani. Essas aeronaves, além de modernas, representavam um novo conceito de operação e foram destinadas principalmente para a rota Rio de Janeiro-Buenos Aires, conectando os passageiros brasileiros ao continente sul-americano com muito mais rapidez e segurança. O FW-200 era considerado o avião de passageiro mais moderno do mundo no final dos anos 30. Nos primórdios da aviação comercial, um dos maiores desafios enfrentados pelos pilotos era a navegação aérea. Imagine voar em um mundo sem GPS, sem radares modernos ou qualquer infraestrutura dedicada. Tudo dependia de referências visuais no solo, mapas rudimentares e muitas vezes de um olhar atento para identificar cidades, rios e outros pontos marcantes no terreno. Curiosamente, em áreas mais desenvolvidas, as estações de trem desempenhavam um papel essencial. Os nomes das cidades eram pintados nos telhados das estações ferroviárias para que os pilotos pudessem se orientar do alto. Com o tempo, os avanços tecnológicos começaram a mudar esse cenário. No final dos anos de 1920, as estações de rádio AM passaram a ser uma ferramenta alternativa de navegação. Elas transmitiam a cada 15 minutos o nome da estação e o local de origem, permitindo aos pilotos identificar cidades através do som captado nos receptores de bordo. Era um passo significativo rumo a um futuro mais tecnológico na aviação. Foi apenas na década de 1930 que os primeiros voos por instrumentos, os então chamados voos cegos, começaram a ser praticados no Brasil. Sem um departamento especializado em procedimentos de voo, as próprias companhias aéreas criavam cartas rudimentares de navegação, baseando-se principalmente nas estações de rádio AM, em radiofaróis instalados, operados e mantidos pelas próprias companhias aéreas. A infraestrutura terrestre ainda engatinhava e os pilotos brasileiros muitas vezes precisavam viajar ao exterior para aprender as noções básicas
de voo por instrumentos, utilizando simuladores pioneiros como o Link Trainer. Assim nascia a radionavegação, um marco na história da aviação que utilizava ondas de rádio e antenas direcionais para localizar posições no mapa. Por meio de técnicas como Radio Direction Finder, os navegadores triangulavam suas posições com base nas direções das transmissões de rádio. Um trabalho meticuloso que pavimentou o caminho para a aviação moderna como a conhecemos hoje. No dia 13 de agosto de 1939, o hidroavião Sikorsky S-43 Baby Clipper, da Pan American Airways, de matrícula N16933, sofreu um acidente fatal durante uma aproximação para pouso no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro acidente envolvendo uma companhia aérea estrangeira em voo de transporte de passageiros no Brasil. O Baby Clipper voava em uma rota regular, com origem em Miami, que incluía paradas nas Índias Ocidentais e ao longo da costa leste da América do Sul. Na última etapa da viagem, que partira de Vitória em direção ao Rio, tudo parecia transcorrer normalmente até o momento da aproximação final à base de hidroaviões da Pan Air na Ponta do Calabouço, no Rio. Durante essa aproximação, o motor esquerdo da aeronave sofreu uma perda súbita de potência. Esse problema fez com que o hidroavião guinasse violentamente para a esquerda, entrando em curva descendente, com a altitude diminuindo rapidamente e o ângulo da curva cada vez mais inclinado. O Sikorsky acabou colidindo com o dique do Rio de Janeiro, uma estrutura flutuante de concreto localizada no porto, próximo à Ilha das Cobras. O impacto foi devastador. Dos 16 ocupantes, apenas 2 sobreviveram, ambos com ferimentos graves. Apesar de uma investigação detalhada pelo Air Safety Board, a causa exata da falha do motor esquerdo nunca foi determinada, já que não foram encontrados problemas estruturais ou mecânicos durante a desmontagem e exame do motor. Marinheiros do encoraçado brasileiro Minas Gerais, ancorado nas proximidades, foram fundamentais nos esforços de resgate, lutando contra o incêndio e ajudando a retirar as vítimas, ação que foi posteriormente reconhecida e elogiada pelas autoridades. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha deu início à invasão da Polônia, marcando o início de um conflito que mudaria o curso da história. Esse ataque foi precedido por uma série de incidentes planejados, conhecidos como false flags, criados pelo próprio exército alemão para justificar a invasão. A primeira investida alemã foi contra as defesas polonesas na península de Westerplatte, no Mar Báltico, surpreendendo as forças polonesas. Diante da agressão, o Reino Unido emitiu um ultimato à Alemanha exigindo o cessar imediato das operações militares, porém, a resposta veio em forma de silêncio e desprezo. No dia 3 de setembro, sem uma alternativa, o Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, dando início ao maior conflito do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas, no Brasil, enfrentou um momento crítico que exigiria grandes decisões e mudanças estratégicas. Inicialmente, Vargas manteve uma posição de neutralidade, buscando equilibrar-se entre os interesses das potências do eixo, com as quais o Brasil tinha importantes laços comerciais, e as pressões dos aliados, especialmente dos Estados Unidos, que aumentavam a sua influência na América Latina. Não perca o próximo episódio. Asas na Sombra da Guerra.